O GTA 6 está em pré-venda, esse que é o jogo mais esperado, mais aclamado de toda essa indústria dos games. Está disponível agora pelo singelo valor de R$450 ou 550 na versão maior, né? Esses preços que eu vi são para o PlayStation, no Xbox, no Microsoft pode estar um pouco mais caro. Então hoje vamos falar sobre GTA, a importância dos games para a saúde mental e como o machismo está entrando dentro desse ambiente. Primeiro de tudo, GTA é um jogo mundialmente conhecido. O GTA V foi responsável pelo maior faturamento da história dos games, se eu não me engano, citando apenas o Minecraft. E dentro disso tudo, o que é que popularizou o jogo? Primeiro, você tem um jogo de mundo aberto, então você tem a possibilidade de fazer exatamente o que você quiser lá dentro, né, dentro das possibilidades do jogo. Você pode andar, você pode roubar, você pode pegar carros, você pode pegar motos, você pode comprar roupas, mudar o visual do personagem, você pode iniciar missões, você pode fazer missões secundárias, você pode também jogar no modo online, no qual você tem minigames, desafios, tem mapas, você joga em conjunto com amigos. Isso tudo vai criando possibilidades inúmeras para o jogo. Fora que eles colocam os chamados easter eggs, ou seja, são pequenas curiosidades que a comunidade toda se reúne para tentar descobrir, né? A história do jogo também é muito bem feita, é uma narrativa muito bem elaborada, muito junta, bem redondinha. Isso acaba ajudando muito aquelas pessoas que querem jogar para descobrir o modo história. Depois que você completa o jogo do GTA, você ainda continua tendo a liberdade de explorar o mundo dele. Dentro desse mundo tem várias possibilidades diferentes. Esse é um dos motivos que fazem com que a franquia seja uma das... Mas por que então que eu estou falando sobre machismo? Será que dentro da história tem algo machista? Bem, o GTA ele é famoso por fazer uma sátira à realidade, especificamente a realidade do norte da América, né? A supervalorização de armas, supervalorização também da ostentação, e nisso acaba sendo incluído festas e muitas mulheres de biquíni, tem strip clubs dentro do GTA também. Então eles fazem essa sátira com o funcionamento do mundo, né? O que muita gente acaba não percebendo isso, que é uma crítica. Mas enfim, vamos continuar. O machismo não é apenas dentro disso, porque ele de certo modo está retratando a realidade. O machismo ele começa a se agravar no mundo dos games quando os homens começam a se achar superiores às mulheres. Não só apenas as que estão jogando, mas as que estão sendo representadas lá dentro. Eu vou colocar aqui primeiro a imagem de um novo God of War que foi divulgado, né? Uma personagem, se não me engano o nome dela é Freya, ou é Freyre, acho que é Freya mesmo, e as pessoas estavam reclamando porque ela tem traços, tem rugas, dá indícios de que ela não é uma mulher jovem. Um absurdo, não faz o menor sentido, mas esse foi especificamente por conta dessas características. O caso que eu vou demonstrar aqui nesse vídeo, ele tem muito mais a ver com preconceito. E uma das personagens do jogo, eu suponho, ou uma das imagens, de fato é uma imagem que foi divulgada. Não sei se vai ser uma personagem jogável, ou se vai ser alguém que aparece pontualmente dentro da obra. É um desenho, e esse desenho despertou o ódio em diversas pessoas, diversos homens, principalmente. Vejam só o comentário. Abre aspas. O shape dessa mina não tem cintura nenhuma. Vamos continuar com o que esse sujeito comentou. É um tronco reto que desce direto pro quadril, parece um refrigerador com perna. Daqui a 30 anos vira merendeira de escola pública, servindo coxinha com aquele mesmo olhar de já me entreguei pro sofá e pro pão com mortadela. Ou seja, o cara tá aqui avaliando um desenho, expondo toda a sua raiva para com as mulheres e também dilatando um ódio extremo só porque, na concepção dele, aquele desenho, aquela imagem não está representando um padrão de mulher que ele talvez goste, que ele quer. Existe alguma obsessão também com esses caras com os 30 anos. Para eles, a mulher tem valor até você ter 27, 26, no máximo. Passou dos 30, as mulheres perdem o valor para essas criaturas. É algo difícil de entender. Isso vem muito do movimento Red Pill, que o Red Pill, para quem não sabe, vem a metáfora justamente do filme da Matrix, né, no qual você tem duas opções: encarar a verdade, descobrir a verdade e lidar com as consequências disso no mundo, mas você estará, entre aspas, livre, né, fora da manada, ou você vai esquecer tudo, vai voltar para a tua vida cotidiana e vai seguir ali como sempre foi, com pequenos prazeres, com pequenas aversões, mas sem de fato ser livre, sem de fato ter liberdade, porque uma vez que você não entende a verdade, você não está agindo de acordo com sua própria vontade. Só que esse movimento ele foi se distorcendo de tal modo que virou puramente um antro, um local onde você pode dar vazão a esse ódio contra a mulher. Não só esse machismo, mas de fato é uma misoginia, é um ódio
pela figura da mulher, que com certeza está enraizado em frustrações. E é tão grande, mas tão grande, que esses sujeitos eles conseguem odiar uma simples imagem. Se isso acontece com uma imagem de videogame, imagine o que essas pessoas não fazem com uma parceira dentro de casa. Aqui a gente começa a entrar em assuntos bem delicados: violência doméstica, opressão, violência psicológica, agressões, né, cerceamento da liberdade, agressão patrimonial também, humilhações frequentes. Em relacionamentos abusivos, isso acontece com muita frequência. E é muito difícil da pessoa ter forças para conseguir sair desse relacionamento sozinha. Vamos continuar aqui. Então ele continua, ó. Cinturão de obsidiana pura, irmão. Não sei o que ele quer dizer com isso. Aquela barriga que já tá pedindo para virar pochete de mãe solo. Outra coisa que é alvo do ódio desses maníacos. Uma mãe solo. Eles desprezam mulheres que cuidam sozinhas dos seus filhos. Mas dificilmente as pessoas se perguntam: e o pai? Por que o pai abandonou essa criança? Por que o pai também não está dividindo a paternidade? A maternidade, num cenário, vamos dizer assim, ideal, ela é dividida, né, entre homem e mulher, ou então entre o casal ali que está realmente cuidando daquela criança. Não precisa ser necessariamente um homem ou uma mulher, mas o casal está dividindo ali essa experiência. Só que isso não acontece, e para essas pessoas pouco importa. O trabalho deles é unicamente focar o ódio e a atenção nas mulheres e achar as formas de descredibilizar elas. Isso aqui é realmente muito preocupante, cara. Porque essas pessoas, elas podem estar do teu lado no trabalho. Essas pessoas elas utilizam de perfis fakes, né? Então não tem um rosto dela estampado, não tem um nome dela estampado, não tem como você saber quem é. É alguém que você chama de amigo, é alguém que sai com você nos finais de semana, enfim. O artista até tenta disfarçar com iluminação rosa choque e pose de Instagram, mas não esconde a realidade: quadril largo, cintura inexistente e um corpo que já tá no caminho certo para virar mãe corajosa de grupo de WhatsApp. E o pior é ver os caras forçando que isso é um pico de atração, como se tivessem padrão de beleza de barata tonta. Irmão, isso aí não é mulher, é propaganda de academia que não deu certo misturada com filtro de OnlyFans. Acorda. Não faz o menor sentido isso tudo aqui. É um ódio pelo ódio, e é um desenho, cara, é um desenho, mas a representação aqui é muito forte. Se a pessoa faz isso quando vê uma imagem do desenho, imagina o que é que ele não pensa quando vê uma pessoa no mundo real, imagina o que é que ele não pensa, o que é que ele fala dentro de casa, quando ninguém tá ali para julgar. Na internet, eles têm esse conforto do anonimato, só que isso daqui na vida real também acontece, tá? Não é algo que fica só na internet, não, isso aqui perpassa pro mundo real. Vejam só, agora que esse post lá de uma página gringa, muitas pessoas não gostaram, né, dessa capa, então decidiram mudar. E aí, ó, começaram a perguntar qual ficou melhor. Fizeram várias versões, né, e obviamente você consegue ver aqui também o racismo, né. Por ser uma mulher preta, estampada em um jogo que tem influência mundial, que várias pessoas estão esperando e estão admirando. Veja só, um jogo caríssimo, cara. E as pessoas vão pagar. As pessoas vão pagar, não vão nem pensar direito, só vão pagar porque eles querem jogar o novo GTA, que passou anos e anos sendo produzidos. Então você vê que não é apenas o ódio apenas pela figura da mulher, mas especialmente pelas minorias, né? Nesse caso aqui, uma mulher preta. É tanto que eles mudam completamente todos os traços, ó. Todos os traços. Mantém tudo, mantém a roupa, o estilo da roupa, mantém as tatuagens. No entanto, muda a cor e a forma do cabelo. Bem, o que mais que eu posso falar sobre isso, né? A gente fica até sem entender por que isso acontece, mas eu acho interessante a gente abrir aqui esse diálogo. Então agora vocês conseguem entender porque eu quero falar sobre saúde mental, né? As pessoas, especialmente os gamers, eles costumam ter esse hábito muito forte. Não todos, mas a maior parte deles. Eles desprezam as mulheres. Se você colocar aqui no YouTube, mulher jogando CSGO, você vai ver. Quando existem jogos que possuem a capacidade de suportar chats de voz. Então eu tenho um microfone, você tem um microfone da tua casa, a gente consegue conversar através do jogo. As pessoas, principalmente as mulheres, elas têm vergonha de abrir o microfone e falar nesses jogos, porque elas já sabem que vão ser descredibilizadas. Elas já supõem que tudo vai ser cair. Elas já supõem que toda a culpa do desempenho de uma partida ou não vai recair sobre elas. Elas já lidam também com a frustração de não estar seguindo
um bom jogo tal qual outras pessoas, porque esse mundo gamer, ele tipicamente foi dominado por homens, né? Dentro desse mundo gamer tóxico também é muito comum essas pessoas se reunirem para fazer ataques de ódio, discursos de ódio, postagens em conjuntos nas redes sociais. Enfim, o machismo dentro dos jogos, ele é real, ele existe, ele oprime as mulheres porque elas começam a se colocar numa posição de inferioridade, inclusive de reclusão, ou seja, elas querem desfrutar daquele momento de lazer, mas elas se omitem, elas precisam esconder a própria identidade, porque se elas não fizerem isso, elas vão ser cercadas por pressões, por xingamentos, por pessoas que estão totalmente confortáveis dentro de suas casas, com teu anonimato, xingando e espalhando ódio por aí. É especialmente importante que você conte com apoio nesse sentido. Então, denuncia nas opções do jogo, esteja atento, né? Porque conta com o apoio de familiares e amigos, né? Não sofra com isso sozinho, sabe? Se em algum momento isso te machucou, é importante que você compartilhe com outras pessoas, porque é muito fácil você cair nessa pressão desses pequenos grupos que fazem isso, né? Eu não sei nem se tão pequenos assim, porque veja, uma pessoa no Brasil se incomodou com isso e teve 3 mil likes naquela postagem que eu li para vocês. Outras pessoas nos Estados Unidos mudaram a imagem ali, provavelmente com inteligência artificial, para gerar um padrão mais aceitável, né? Então, o preconceito ele ainda existe na nossa sociedade. A nossa sociedade ainda é sociedade racista. E a partir daí a gente começa a ver os impactos na saúde mental de todas as pessoas e principalmente dessas pessoas que estão sendo vítimas, que estão sofrendo. Lembrando que essas pessoas também, esses opressores, obviamente, eles não têm uma condição boa de saúde mental, né? Por mais que eles tentem se colocar nessa posição, eles não têm. É evidente. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta se você já conhecia esse mundo gamer. Curte e compartilha com pessoas que talvez gostem desse mesmo conteúdo. E vamos aproveitar aí, né, o GTA 6. Vou ver se daqui para o lançamento do jogo de fato, que é só em novembro. Eu jogo um pouco, trago aqui minhas percepções para vocês também nesse canal. Pratique o autoconhecimento, me segue para mais vídeos e até a próxima.